Quando o cordeiro desatou o guarda... Aqui não tem arrebatado, aqui tem mártir. Preparados para a aula 2 da Universidade X, 72 aulas? Sim. Vamos lá, segunda aula, capítulos 11 a 20 de Matitiyahu original. Várias vezes Jesus o Cristo, não é assim que temos que chamá-lo? Jesus o Cristo, instrui seus alunos, depois sai a ensinar. Isso aqui é muito importante porque o capítulo 11, ele começa com um versículo que muita gente não presta atenção e ele é imprescindível. Ele diz, Jesus instrui. Então aqui vem um educare de um tamanho brutal. É aquele tipo de educare que muda o modus operandi da escola regional. Se você quer ser mais crítico, mais jesuíno, mais próximo do original, com sabedoria, escuta bem a Escola de Jesus regional, o que eu vou falar. Então Jesus primeiro faz um planejamento. O que é instrui? O que é? Se eu for dar aula aqui do verbo instrui, se eu pegar no hebraico, eu não vou sair mais disso aqui. O objetivo é sintetizar. Então, a palavra instrui é planejamento, é estudo interno. E depois eles faziam o trabalho externo. Então, primeiro ele instrui. Quer dizer, havia uma reunião que não necessariamente era entre quatro paredes, mas que era de instrução e planejamento primeiro. Provavelmente essa reunião ESO com S era assim interna, porque para você ter silêncio, para você ter acústica, né? Não é melhor quatro paredes para ter acústica? Sim. Você faz um planejamento interno. Então, até o Robson me perguntou, professor, a gente fazia as reuniões lá, tinha quadro, era tão bom. E igual a escola de Ananindeua tá agora ali, ó, em quatro paredes, tá vendo lá, ó, quatro paredes. Aí o professor Robson perguntou para mim, como é que devo fazer agora? Falei, como é que você deve fazer agora? E olha que eu nem tinha dado essa aula, tô dando agora. Primeira coisa que tem que fazer. A primeira coisa que tem que fazer é ter o planejamento interno e depois realizar o trabalho externo. Então você faz o trabalho interno, onde você não é para você ficar alimentando alunos decanos, já envelhecidos, não sei quantos anos ex. Não é ficar dando o que eles querem. Porque tem muitos alunos que vão envelhecendo, o que eles fazem? A vida deles é só churrasco, conversar e dar risada. Essa é a escola deles. E não é isso. É para você fazer planejamento interno, se preparando para o externo. Porque aqui, quando vocês veem nós aqui no Sinucando, dando risada, é porque a gente já fez a lição de casa. Aqui na Nave Mãe, primeiro a gente faz a responsabilidade, depois a liberdade. E até quando estamos na liberdade, estamos em responsabilidade, porque estamos aqui, ó, em vigilância suprema. E tudo é evolução, até na liberdade. Agora vocês, muitas escolas aí, nem sequer vivem responsabilidade, vivem só liberdade. Então, primeiro ele instrui. Você entendeu isso? Primeiro ele instrui. Olha que versículo maravilhoso. Ele instruiu os seus discípulos, preparou, planejou, e depois foram fazer o trabalho externo com as escolas, como as escolas de Jesus devem fazer. Entendeu isso? Sim. É importante. Eu não posso ir adiante sem que vocês tenham entendido isso de verdade. Eu posso seguir? Sim. Vamos fazer isso a partir de hoje? Isso aqui é simpósio, hein? Já é simpósio aprendendo com Jesus. Embora as Bíblias tragam o verbo pregar, mas Jesus apenas ensinava. Você vai ver algumas Bíblias falando aí pregava, mas você sabe, né? Pregar é falar. Que aí vem aqueles verbos que eu falei na Bíblia de Nalcose, laléu e profetua, porque profetizar é pregar. Não é pregar sermão de igreja, não é homilética, dialética. Você sabe que nós somos chamados do quê? Filosofias vãs, que eles nem sabem dos estoicos, epicureus e hedonistas. Nós somos chamados de filosofias vãs, que eles nem sabem disso, que é só pegar a Bíblia de Nalcose, você vai ver lá o que é. Vai estudar, não precisa nem ser Bíblia de Nalcose, vai na Google e coloca estoicos, epicureus e hedonistas, aí vai aprender o que é filosofia vã. Não é filosofia ex. Filosofia ex é Provérbios 8, Jesus. Agora, eles são das filosofias vãs, porque as pregações são montadas com homilética, hermenêutica, exegese e dialética. E isso é filosofia vã.
Porque é exatamente isso que os estoicos, os epicureus, os hedonistas adoravam. Técnicas de falar. Uau! Então quem é a filosofia vã? Vocês. João o Batista envia seus alunos da sua escola para perguntar. Vamos lá? És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: digam a João que os sinais provam que sou o Messias. Jesus então começa a mostrar à multidão quem é João, que com preconceito não conseguiram ver como o Elias que haveria de vir. Malaquias 4. Isso é interessantíssimo, porque Jesus, na hora que vai falar sobre João Batista, ele simplesmente, já nos seus primeiros ensinos, ao defender a vida, a missão de João Batista, o Batista, ele mostra exatamente que a vida da igreja verdadeira não é dentro de templos. Porque quem era João Batista? Você sabe que Jesus ainda era mais político, porque tinha uma missão diferente. Ia nas sinagogas, não conseguia terminar seus ensinos, começava a ensinar, tiravam ele de lá, não é verdade? Escute bem. Agora eu vos pergunto, quando foi que João o Batista entrou numa sinagoga? E veja como isso é muito, muito espiritual. Porque João Batista é o Elias que haveria de vir. Não é no espírito de Elias? Sim. Não é próprio Elias, é no espírito de Elias. E quem era Elias? Elias era essa pessoa que sempre estava gruta, deserto, mato, montanha, rua, praça, povoados, casa de alguém, só. Essa é a vida completamente externa de Elias, porque Elias não era um profeta interno, ele é um profeta absolutamente externo. Você entende? E João Batista foi um profeta absolutamente externo. Aí você pega Jesus, Jesus é o Moisés, o novo Moisés, porque o Messias deveria ser um novo Moisés, um líder Moisés. E quem é Moshe? E quem é Yahshua? Não é um Moshe? Moisés não era mais interno, mais político? Não era mais do tabernáculo, das lideranças, da aproximação com o povo, dos diálogos, não é isso? E Jesus é mais isso. Então olha que interessante, é perfeito o espírito de Elias em João Batista. O espírito de Moisés em Jesus. Guarda essa informação, Moisés e Elias, que a gente já vai chegar lá, certo? Antes de avançar, eu queria deixar claro que houve uma dúvida aqui em João Batista. Eu falei isso na Bíblia Jornal Cósmico, porque se aquela voz fosse verdade, este é meu filho amado em quem me compraz, quando Jesus sai das águas batismais, que foi um batismo fora, que eu revelei na primeira aula, não foi? Foi um batismo externo ou interno? Foi na sinagoga ou fora da sinagoga? Fora. E eu pergunto, João Batista entrou em alguma sinagoga alguma vez na vida? Não. Olha só, pense. Então Elias está batizando Moisés. Aí vem uma voz dizendo, este é meu filho amado. Se eles tivessem ouvido essa voz, eles não tinham dúvida. Inclusive o próprio Elias. Você acha que João Batista teria dúvida? João Batista não teve nenhuma dúvida. Ou teve? Teve, ele é humano. E quando ele manda seus alunos ir lá e perguntar se ele era o Messias, fica claro. Fica evidente que não houve a voz. Porque se houvesse a voz, Deus estaria comprando a fé das pessoas. Numa interferência direta. Então, que voz é aquela? É a voz da poesia do escritor. E esse é o problema da Bíblia. E aí as pessoas pegam a Bíblia, tá vindo, teve uma voz que saiu do céu, tá escrito aqui, eu creio na palavra de Deus, tá escrito. Mas se fosse assim, meu filho, tá vendo como é difícil, como a Bíblia é uma armadilha? Tem que entender a Bíblia, né? E as pessoas não entendem a Bíblia. Prontos para frente? Jesus diz... Vocês pensaram que um homem de Deus seria mais velho? Olha só que coisa mais linda. Seria mais rico, vestido com roupas finas, porque quem era João Batista? Era jovem? Era jovem, da idade dele, primo. Sabe o que é isso? É da idade dele. 30 e poucos anos. Então, quer dizer, não aceitam porque tem preconceito etário, porque não era rico, porque não tinha roupas finas, porque não estava sentado em templos e palácios do sistema? Se enganaram. Então, ainda em velho contrato, que é Velho Testamento, Jesus diz, de todos os nascidos de mulher, ele foi o maior do primeiro contrato.
Agora vem uma maravilha. Todos leem, o reino de Deus é tomado à força. Mas afinal, quem pode explicar isso? Revelare. O que é essa expressão, o reino de Deus é tomado à força? O que é esta expressão? Vamos lá. No Ex temos o provérbio, você será condenado pelas obras do seu próximo. Você sabe disso, né? O padrão eleva. Se a pessoa que está do teu lado faz mais que tu, sobe essa música um pouquinho, Amanda. Alguém lembra dessa música? Ela foi resgatada ao meu pedido aqui, Werneck, Amanda, Luísa, resgataram em 2018. A grande pergunta é, você, por acaso, sabe o que é tomada à força? Você sabe? O que vocês acham que é? Pelo esforço. Ah, é? Vamos ver se é mesmo. E aqui diz Jesus, a partir de João, gente, que coisa mais linda. Pela qualidade do seu trabalho e humildade, o padrão exigido agora aumentou para entrar no reino. Na minha Bíblia não está escrito isso, Akel, mas é o que está aí semanticamente, meu amigo. Pra você entender e acreditar no que eu estou falando, só tem 3 formas. Ou um pombo tem que aparecer na tua porta, na tua janela agora, e dizer, acredita no Akel. Aí o pombo vai falar, acredita no Akel. Ou você tem que fazer um curso de semântica dentro do português de interpretação de texto, aí você vai começar a entender o que eu entendo. Ou número 3, ou você acredita sem entender mesmo. Qual aí dos 3 que você quer? Hã? Porque assim, ó, vamos entender que Jesus leva, olha, Deus é tão justo, ele leva tanto em consideração o que a pessoa foi, que olha o que Deus fez. Deus pegou, Clarice, João Batista, a vida dele. João Batista foi tão devoto, tão correto, né, e viveu até a morte, assim, morreu cedo por causa da sua lealdade, que foi tão lindo sua obra. Eu tenho medo desse Deus. É sério. Vocês têm que torcer para que o Akel peque. Para que o Akel seja frágil em algumas áreas, algumas coisas. Sabe por que eu tô falando isso? Porque esse Deus, ele é tão terrível que se ele vier alguém ser muito leal a ele, fazer as coisas muito bem feitas e o melhor, e muito melhor do que todos os outros, com mais excelência que todos os outros, ele muda o padrão. Ele é um Deus dinâmico, ele não tem uma palavra só, ele muda o padrão de acordo com a excelência dos livres. Deus é complicado. Olha o que Deus fez. Deus pegou a vida de João Batista e disse, a partir de agora, o padrão subiu. É isso que o texto está dizendo, o reino é tomado à força. O reino não é tomado à força, o reino é tomado à força a partir de agora. O que ele quis dizer, a partir da vida do João Batista, tão exemplar, quem não for como ele, no nível dele, nem entra. Você entendeu ou não? Perfeição. É incrível, né? E isso corrobora com aquela máxima que só o X ensina no mundo inteiro. Que o julgamento quem vai fazer é você, sua consciência. E tem a ver não com uma Bíblia. Não com uma lista de pecado, não pecado, a martiológica. Mas tem a ver com aquele que está do seu lado. Tem a ver com aquele que dentro da mesma coisa que acreditava, no mesmo patamar de verdade relativa, foi mais fiel que você. Se alguém no teu andar, veja bem o que eu vou dizer, no teu andar, no teu degrau de evolução, de verdade, de fé, for mais fiel que você no teu andar, esse será o padrão. Tá entendendo onde é que a régua bate? A régua bate naquele que é o melhor do andar. Terrível, hein? Então, significa dizer que eles não recebiam João Batista, não aceitavam ele como Elias, tinham dúvida dele, mas Jesus encerra dizendo, vocês não conseguem ver onde Deus está, porque Deus está sempre aonde? Nos homens improváveis. E sempre em homens improváveis fora do sistema. Quem é João Batista? É um Elias fora, completamente fora.
Então não é que você tem que, a partir de hoje, comer mel e viver no deserto. Mas você vai ter que ter a excelência que ele teve. De viver leal à verdade que acredita até a morte. Senão você nem entra lá. E por causa do quê? Por causa de um homem chamado João o Batista. Vocês estão entendendo ou não estão? João Batista, ele está encerrando o Velho Testamento. O Velho Testamento termina na cruz, né? É isso que a gente fala? Só que o Velho Testamento, em matéria profética, termina em João o Batista. Ele é o último a batizar. Nesse batismo do velho contrato. Acabou. E quando eu estou falando de batismo, não estou falando de água, não. Então, nos versículos 15 a 30, Jesus começa uma pastoral que é correção, alertando que as cidades mais religiosas, olha isso, valorizavam menos seu trabalho que as cidades não religiosas, as cidades pagãs. Então vem a dura verdade que nenhuma igreja pode pregar. Ele disse... Que palavra, hein? Eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para as cidades mais religiosas. Você está entendendo isso ou não? Você viu que a conexão no capítulo, a Bíblia foi dividida errada em capítulos e versículos, é ou não é? Mas acaba que em alguns momentos o contexto vai bem. Olha esse contexto. Ele vai muito bem. Porque eu acabei de dizer do padrão que elevou, da excelência. E vocês devem lembrar de um outro texto que logo a gente chega lá. Se a vossa justiça não exceder dos escribas, quer dizer, o que a retidão de um fariseu era a régua. Aí vem João Batista e faz a nova régua. Você entende? Agora, a régua dos judeus e das cidades religiosas era de Sodoma. Mas como assim menor rigor? Porque na hora que caiu o juízo sobre Sodoma, eles se arrependeram. Não há relatos. Mas para Jesus ter citado Sodoma, é porque fica claro que Sodoma se arrependeu. Que muitas pessoas que eram de Sodoma, de uma vida completamente devassa, eles se arrependeram e disseram, se nós pudéssemos ter conhecido o que os hebreus conheceram, seríamos melhores. Você entendeu, não? Olha a régua de Deus. As cidades religiosas serão julgadas por Sodoma. Aí eu pergunto para vocês, cai ou não cai na mesma do que eu estou falando de João Batista? Não é? Eu sou feliz diante do Criador imaterial, que os sábios são, na verdade, os pequeninos. E é interessante porque aqui vem aquela máxima que todo mundo cita, que Deus ocultou dos sábios, entende? Mas quem são os sábios, então, que ele está se referindo? O que ele está falando ali, na verdade, é dos que realmente valorizam a verdade. Aqueles que valorizam a verdade, quase sempre, não são os religiosos. Aí ele diz, ninguém pode vir ao Pai. Quem é o Pai? É ninguém vai ou ninguém vem? Senão por mim mesmo. O meu jugo é bem mais leve do que o jugo do sistema religioso. Jugo é esse compartilhar de ombro a ombro dos bois no debulhar do trigo. E levar isso, ou levar as roupas, né? As mulheres levavam também compartilhando o peso das roupas para lavar no rio. E esse jugo de Jesus é leve. E veja como Jesus usa sempre o cotidiano, né? O que eles viviam, o dia a dia. A mulherada toda sabia muito bem o que era um jogo e os homens também sabiam muito bem o que era um jogo. Era algo que todo mundo tinha na sua vida. Se Jesus estivesse agora, o que ele usaria? O smartphone, que é o que todo mundo usa. Ele estava falando de jogo porque é o que todo mundo entendia, não é isso? Hoje ele ia dizer assim, é mais pesado do que, sei lá, tetrabytes, eu não sei, pentabytes. É mais leve do que 1 giga, ele ia dizer. Eu não sei. Capítulo 12. Em um sábado, os bíblias fariseus arrumam problema julgando os alunos de Jesus que colhiam e comiam no dia sagrado. Isso aqui é muito importante.
Eu quero que você observe hoje na nossa jornada de 10 capítulos, quantas vezes que Jesus está caminhando, vivendo sua vida, cumprindo sua missão e é interpelado por quem? E eu pergunto para vocês, é ou não é o mesmo espírito hoje? Fique observando até o fim. Quero que você observe, abre os olhos. Então, vem lá o problema. Os seus alunos estão colhendo e comendo no sábado. Aí Jesus cita Davi, mostrando que a verdade está acima dos dogmas. A série The Chosen mostra muito bem isso, né? Ela ilustra lá que o dia que Davi foi comer o pão que não podia comer, segundo a lei. Porque o que é maior? O dogma ou a necessidade do ser humano? Que como a gente canta aqui no Ex, aquela linda música, a tradição não pode ser maior que as pessoas. É isso aí que Jesus está ensinando. E para acender ainda mais a fúria religiosa, ele cura no sábado um homem que todos ali conheciam, o homem da mão mirrada. E é interessante porque ele acabou de ser interpelado sobre o sábado. E exatamente porque foi provocado sobre o sábado, aproveitou e disse, quer saber? Vou curar esse homem no sábado. É como se Jesus agisse assim. Ele está andando e seguindo sua missão. Não é ele que vai provocar os religiosos, é os religiosos que vêm provocar ele. Os religiosos vêm provocar ele e tiram sua paz e dos seus discípulos. E criam um caso público. E Jesus tem que sair desse caso público diante de todos. Aí Jesus pega com justiça, não é vingare, é justiça, e dá a eles o mal por mal, serpente. O que Jesus faz? Jesus aproveita, já que vocês fizeram isso, agora vou curar no sábado. Você vê como é que Jesus é? Eu estava quieto, eu ia só ensinar. Já que vocês vieram me perturbar, porque os meus discípulos estão comendo e debulhando o trigo no sábado, então eu vou curar no sábado várias pessoas agora para que vocês fiquem ainda mais escandalizados. Tá vendo? Então isso é uma provocação. Você vai, olha, hoje uma coisa que eu quero pedir a vocês nessa aula número 2, que vai ficar gravada para sempre até Jesus vir no R7. Eu quero implorar a você que você preste atenção numa coisa. Como Jesus espelha, como ele julga, como é sua balança. Você vai conhecer Deus. Teologia não é conhecer Deus? Você vai conhecer quem é o teu Deus. Isso é teologia original. Veja como é que Jesus funciona. Ele estava quieto, provocaram ele, então ele vai lá e cura no sábado. Vai prestando atenção. Agora, vingativos e cheios de ego, eles sim vingativos, começaram a conspirar para matar Jesus já desse dia, diz Mateus. Jesus curou muitos doentes, interferindo pessoalmente para provar ser o Messias. É isso que você vai ver na sua Bíblia. Então os fariseus bíblias o chamam de satanista. Você está vendo? De novo, ele está fazendo sua missão, eles vêm provocá-lo. Vêm provocá-lo. Que ele fazia isso por bruxaria e pacto com o diabo, não é isso? Sabendo Jesus sobre a realidade dos filhos dos rabinos, de pastores e líderes religiosos daquela região, Jesus replicou dizendo, eu não expulso por Satã, mas vocês são Satã quando expulsam seus filhos de casa por não obedecerem seus dogmas. Então isso é muito interessante, porque olha o que Jesus faz. Sabendo Jesus que aqueles líderes religiosos expulsavam os filhos que não obedeciam de suas casas. Imagina naquele mundo que, diferente de hoje, não tinha muito amparo. Você sabe, excluídos de casa, excluídos da sociedade, porque a hora que a sociedade religiosa soubesse que o pai rabino excluiu, quem aceitaria? Ficaria à margem. Como diz o The Chosen, lá nas zonas vermelhas. Ia acabar caindo na prostituição, acabar caindo no crime, pegando uma doença. Então, ele sabia que aquelas pessoas que estavam chamando ele de satanista, que cura por Beelzebub, que expulsa demônios pelo chefe dos demônios, expulsavam seus filhos de casa. Isso sim é Satã. Isso sim é dividir a família. Isso sim é fazer a obra do diabo. Tá entendendo? O que eu tô dizendo é que hoje, senhores, 20 séculos depois, é a mesma coisa.
geralmente filhos de líderes religiosos que chamam o Áquil de satanista, possuem seus filhos expulsos de casa ou perdidos, moralmente, eticamente, religiosamente, e são sempre o avesso do que seus pais são. Não é? Não é a mesma coisa hoje? Veja que eles vêm aqui para nos chamar, o isso, Altair, vem para me chamar disso e daquilo, para chamar vocês disso e daquilo, para condenar a filosofia vã, que nem sabe o que é. Mas olha para os filhos deles. E só me responda, por que as baladas estão cheias de jovens que logo depois da euforia vem a disforia, cantando músicas da igreja, mas com ódio não voltam para a igreja? Porque tem ódios do seu pai que é líder, pastor, líder isso, líder aquilo. Por quê? Reacionários, né? Reacionários. E aqui veja que havia reacionarismo igual. E quando Jesus faz isso, eles são obrigados a calar a boca. Só que Jesus não para. E isso que acabaram de fazer, na verdade, é blasfêmia contra o Espírito perfeito, que é atribuir ao diabo, ao mal, o que é de Deus, o que é do bem. Quer dizer, ainda diz que o que eles fizeram é blasfêmia contra o Espírito e que não tem perdão. Que o que eles acabaram de fazer com ele publicamente não tem perdão. Veja como Jesus responde. Eu quero que você vá observando o comportamento, o modus operandi jesuíno, como ele responde, corresponde. Em outra região, algumas bíblias pedem que ele faça sinais para acreditar nele. Olha isso. É impressionante. Quando alguém grita, filho de Davi, me ajuda, rasteja pedindo ajuda, a mulher do fluxo de sangue, que tem todo um contexto, que Jesus sabe qual é a realidade de uma mulher com fluxo contínuo rastejando no meio dos fariseus, ele sabe. Então ele se compadece, ele sempre vê o quê? E aí o X, mais uma vez, acertadamente nos originais, ensina vocês que tudo é intenção, motivação e desejo. Porque esta é a pauta de Jesus, a intenção. Olha a pauta de Jesus. Eles estão se aproximando dele pedindo um sinal. Mas ele não faz sinais toda hora. Ele não realizava sinais toda hora. Mas quando pedem o sinal que ele vê a intenção, ele não dá. E aqui no X, vocês dizem que são cristãos, mas vocês nunca entendem isso. Porque quando eu estou nos encontros, quando eu estou aqui nesse simples chat, que é, na verdade, o que é esse chat? Eu não sei se vocês sabem, mas eu estava falando aqui para os jovens, para o pessoal da Nave Mãe, eu estava dizendo para o pessoal da Nave Mãe que em breve, o entrevistador do podcast que entrevistou Jared Kushner e Ivanka Trump, entrevistou esses dias o Mark Zuckerberg, do Instagram, Facebook e WhatsApp. Escute bem. O judeu Mark Zuckerberg, e ele colocou o óculos do futuro e revelou, assista lá, que em breve vocês vão colocar uma lente ou um óculos ou um botão no cérebro. Escuta o que eu vou dizer. E mesmo vocês que vão colocar só o óculos ou só a lente ou só o óculos do futuro, né, que vai ser a lente, vocês vão poder estar no encontro lá de Aracaju, lá de Fortaleza, lá do Pará, estando onde vocês estão. Não vai ter mais o StreamYard. Isso aqui, o que vocês estão vendo aqui, ó, o StreamYard aí, deixa eu mostrar as pessoinhas aí, ó, isso acabou. Você vai colocar, e tudo que você faz com a mão, tudo que você faz com o teu corpo é representado numa réplica do seu, no clone, no holograma, ou num avatar que você escolhe. Num mundo holográfico, você está dentro, como se estivesse ali participando. Você vai poder participar dos encontros do X à distância. Você está me entendendo? Eu estou falando de uma realidade daqui 5, 10 anos. Metaverso. Todos vocês vão estar nisso aí, daqui 5, 10 anos. E o que vocês não estão entendendo é que aqui
Quando eles pedem sinais, a intenção está errada. Sendo que Jesus distribuía sinais o dia todo, ficava até cansado, exausto, como mostra o The Chosen, cansado, quando a intenção estava certa, o mesmo Deus. E eu, quando estou ao vivo, vejo a intenção das pessoas. E se a pessoa vem com humildade, eu posso ficar horas ensinando e respondendo ela. Mas se não tem humildade, o tratamento é outro. E isso não faz de mim arrogante. Porque quando Jesus diz blasfêmia contra o Espírito, ele é dono da verdade? Ele é a verdade. Ah, mas é Jesus. Mas Jesus responde à intenção. E nós hoje estamos em seu nome, representando o seu reino, embaixadores de, agentes especiais de, na autoridade dele, dada a nós, continuando seu trabalho até o fim. E mais, nós estamos no derradeiro momento da missão. Nós estamos nos últimos momentos, o grande finale da sua missão. Alguém está entendendo que de repente vocês vão passar o bastão para Jesus, porque o último que faz a missão é aquele que entrega o bastão. Você sabe que a Paulo achava que era assim, né? Paulo pensava que naquela geração, ele dizia, os solteiros não casem. O que Paulo pensava? Paulo pensava que dali a alguns dias Jesus ia descer, do mesmo jeito que subiu, e ia dizer, obrigado, Paulo. Você fez um excelente trabalho, vamos começar o reino. Passaram-se 2000 anos. Sabe quem é que vai passar o bastão para Jesus, o cetro? Nós. É nossa geração. Nós estamos em nome de Jesus, então nós fazemos como ele fez. E como é que ele fez? Observando as intenções. Então confie no seu professor. Se ele é sábio, confie no seu professor quando ele vê as intenções. Tem gente que vai chegar na nave-mãe, eu vou dar sala. Tem gente que eu não vou dar. Tem gente que eu vou dar atenção, tem gente que eu não vou dar. Só pelas palavras dela de valorização ou não. Só pelas atitudes dela. A grande questão, a verdade é preempção na vida dela ou não? Ou é secundário? Você me entende? Sim. Então, passe a ser como Jesus. Porque eu, professor Aco, tenho procurado ser sempre. Ser como Jesus. É assim que eu sou. Aos humildes, toda a minha atenção. As más intenções, não dou atenção. Entendeu? Então tá aqui, ó. Em outra região estão pedindo sinais, né? Aí ele diz assim, ó, geração cheia de maldade na consciência. Para vocês, o único sinal já foi dado. Jonas, 3 dias e 3 noites, 3 trevas no ventre do grande peixe. Gente, as palavras de Jesus são muito terríveis. É sério, o Jesus original é terrível. Porque o Jesus original, ele diz o seguinte, vocês vão ser julgados por Sodoma. João Batista agora é o padrão. Ou se esforça como ele ou nem entra. E agora sabe o que ele diz? Os pagãos e pecadores de Nínive, que se arrependerão, julgarão vocês no grande dia. A rainha do sul se levantará em juízo contra vocês, porque ela veio de longe para ouvir a sabedoria de Salomão. E está alguém aqui que é maior que Salomão, que era o homem mais sábio. Sabe o que é isso? Ele está dizendo, eu sou maior que Salomão. A rainha de Sabá veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria, a filosofia. Ela valorizou ou não? Sim. Olha a viagem que ela fez. E se salvou por causa disso. Porque a salvação, soteriologia, eternidade, vida eterna, imortalidade, reino, significa vender. Vender. Aquilo que não me custa não me vale. Aquilo que não me custa não me vale. Essa é a máxima. Aquilo que não me custa não me vale. Ela foi dos confins da terra para ouvir Salomão. E ela se salvou. Em outras palavras, esse é o esforço que está dizendo o reino é tomar da força. O reino é tomar da força não é ficar se esforçando. É fazer de tudo para. Você não entendeu ainda, vou explicar.
Tem um momento aqui que eu não mostrei, mas está na tua Bíblia original Codex, que Jesus está falando da pérola. Vocês lembram dessa passagem da pérola? Acho que vocês não lembram, porque é tanta coisa que Jesus falou. Sabe o que ele diz? Ele diz que se um homem souber que aquilo realmente é valioso, podemos falar de diamante, ele diz assim, um homem venderia tudo que tem para possuir aquilo. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo que quando uma pessoa realmente quer chegar no reino e entender a espiritualidade, ela se desfaria de tudo o que tem. E aí vem a Igreja Universal e se aproveita, né? Mas o que ele está dizendo é, sim, lá na Igreja Universal alguém pode se salvar. Porque lá na Igreja Universal, mesmo enganado e roubado, alguém que pensa, aqui está Jesus e a verdade, vende todos os seus imóveis e vai lá e entrega tudo ao bispo. Essa pessoa se salva. Não, ela é tola. Ela é tola. Mas na verdade relativa dela, ela é sábia. Ela é tola porque fora da verdade relativa dela há uma verdade absoluta que vocês conhecem. E que se ela conhecesse, ela se envergonharia, como muitos de vocês se envergonham do passado que vocês têm. Mas lá dentro da verdade relativa dela, ela deu tudo pela verdade. Que é isso que ele está falando de Sodoma, que é isso que ele está falando de Nínive, que é isso que ele está falando de João Batista. O tempo todo ele está passando a mesma mensagem, em outras palavras. Jesus está ensinando a mesma coisa em outras palavras, você entende? Então, a grande pergunta é, o que te custa? Não adianta você dizer assim, eu amo os estudos do AC, assisto o dia inteiro. Talvez você sempre amou estudar e assistir e ouvir. Isso é você. Isso não é um esforço. Eu vou em todos os encontros, você adora viajar. Se você não conhecesse o AC, você estaria viajando atrás de qualquer outra coisa. A grande questão é o que é que você faz pela verdade que você nunca fez por nada, por ninguém. Dá para entender isso ou não? E aí, mais uma questão. Lá vem. Jesus, sua mãe e seus irmãos estão querendo falar contigo. Ele diz, todos esses meus alunos são minha mãe e meus irmãos. O que ele está querendo dizer? Criança é como um filho para mim. Jovens, adolescentes são como irmãos para mim. Um pouco mais velhos são como tios para mim. Um pouco mais velhos são como avós para mim. Um pouco mais velhos são como mães e pais para mim. São família espiritual. Esta é a família espiritual. Essa é a eclésia verdadeira. O que é a igreja? É um templo? Não, igreja é a formação espiritual de todas as pessoas que querem fazer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Essa que eu estou apresentando aqui. Então, esses são os irmãos. Mas para que fazer isso com Maria, tadinha? Para que fazer isso com seus irmãos? Que daí no original mostrei para vocês aqui, pode ser primo ou irmão. É dúbio o termo hebraico, não importa. Os seus primos ou irmãos estão lá fora. Aí o que eu ensino na Bíblia original Codex? Que Maria ainda não entendia direito o trabalho de Jesus. E Maria queria ser a primaz. Eu sou sua mãe. Eu estou preocupado com você, que você não come direito, não bebe direito, fica o dia inteiro ensinando, viajando. E eu quero entrar aí. Olha aí, tem uma multidão, você está ensinando até pela janela e eu quero chegar aí. Eu quero falar com você, eu sou sua mãe. Quem está dizendo aqui é sua família. Atenda a sua família em primeiro lugar. Aí Jesus, vendo a intenção da sua família biológica. Você não está entendendo, né? Quem está entendendo? Quem está comigo? Ele está vendo a intenção da sua família biológica. Ele sabe que o coração da sua família biológica é cheio de ego ainda. Porque quer ser os primeiros. Nós somos os primeiros. Nós primeiro. Então ele aproveita desse ego deles para dar uma lição para eles e para todos. Dizendo, minha família são todos esses aqui que estão sentados me ouvindo. Porque não é sentar e te ouvir que te salva. Olha quantas pessoas sentadas ouvindo aqui. Ó. Olha aí. Não é sentar e ouvir que salva. Mas muitas vezes, valorizar significa sentar e ouvir.
Não quer dizer que porque alguém senta e escuta horas esteja valorizando, mas muito provavelmente. Agora, não tem como dizer eu valorizo, eu faço a vontade. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que eles estivessem ali, ouvindo o que ele tem a dizer. A passagem dele na terra não era curta? Ele tinha pouco tempo. Ei, esquece tudo que vocês fazem na vida e me escuta. Como é que eu vou escutar? Como que eu vou deixar tudo que eu faço na vida? Esse Jesus é louco. Já imaginou? Há 2000 anos atrás, você deixaria tudo? Você deixaria a sua vida, suas contas, suas dívidas, para valorizar as palavras de um tal de Jesus? O professor Jesus está ensinando lá. Aí você para tudo para escutar as palavras do professor Jesus? Você está vendo como é que é o crivo? Você vê o crivo? Ele diz, essa é minha família espiritual. Capítulo 13. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Pronto, uma multidão se formou. Agora, quero ver ensinar na beira-mar, né? E aqui é uma coisa que vocês têm que entender. Jesus é sábio. Quem lembra da nossa reunião maravilhosa que nós fizemos? Ele é a sabedoria. Nós fizemos em Vitória, no Espírito Santo, naquela praça, naquele gramado, cheio de pessoas me escutando. Depois no outro gramado. Ali não tinha mar? Não era na frente do mar? Sim. Mas aquilo que a gente viveu no The Chosen da 7ª temporada da Vida Real, foi ou não foi num mar que a gente chama aqui próximo da nave-mãe de calminho? O mar que a gente chama de Bahia. Então tem gente dizendo, vamos fazer igual Jesus, leva lá nas ondas. Como é que Jesus vai ensinar competindo com as ondas? Tem como? No barulho do mar? Então ele estava aqui numa baía, calminho, e conseguindo falar, porque tinha uma multidão ouvindo ele. Imagina falar de cima do barco. Ensinou sobre a metáfora das sementes. Ensinou sobre o grão de mostarda. E é interessante essa questão do grão de mostarda, porque Jesus claramente chama de diabo aquele que espalha. Nessa metáfora do grão de mostarda e das sementes, ele claramente ensina quem é o diabo. Ele diz, aquele que semeia a contenda, que divide, que espalha, esse é o diabo. Este é o diabo. O que é diabo? É uma qualidade. É um adjetivo. Qualidade do mal. Quem é você? Aquele que espalha contenda, aquele que espalha pessoas, aquele que divide. Então veja, isso é muito importante, porque no próprio texto está revelado o que é. É um título da atitude humana. Percebe? Falou também sobre a metáfora do tesouro, como está aqui explicado versículo a versículo na mesma Bíblia original Código. Por isso que eu falo isso. Eu falo isso aqui por quê? Quer dizer, isso tudo que eu estou falando, gente, vai vir muito provavelmente ou no início da 4ª edição ou no final. Não decidi ainda. Então, quer dizer, não é objetivo fazer a Bíblia de novo na mesma Bíblia. Vocês sabem, né? A essência do nosso livrinho. É a formação da Universidade X. Para muitos aqui, pós-graduação. Quem se formou, levanta a mão. Quem já se formou naqueles 322 graus antigos e nos 200? Então, para vocês é o quê? Para vocês é pós-graduação. Mas para quem nunca se formou é a nova Universidade X, uma grande oportunidade. Depois, saindo dali, chegou em sua cidade. Aonde? Onde disseram, como pode ser tão sábio sendo filho de um carpinteiro? Não é o filho de Maria? Nós não conhecemos seus irmãos ou primos? Onde ele estudou tudo isso? Eu amo isso. Qual a fonte de tudo que ele diz? Vocês sabiam que perguntaram isso para Jesus? Qual a fonte disso tudo que ele fala? De onde ele tirou isso? Ele aprendeu com quem? Porque eram duas coisas que deixavam o povo que conheceu ele desde criança atônitos. Primeiro, os sinais que ele fazia. Inexplicáveis. Segundo, a sabedoria de falar. Como ele conseguia ensinar tão bem, explicar tudo e saber de tudo? De onde vem tudo isso? Ao saber que o povo da sua cidade dizia isso, falou para todos ouvirem. Segura, aumenta a música. Um profeta, um mestre de sabedoria é
valorizado em todo o mundo, menos onde nasceu, por causa da intimidade que cega. O que é que cega? A intimidade. E aí que você conhece o profeta, só tem honra. O profeta não tem honra na sua casa. Não é isso. O que está dizendo é, o profeta, o professor, ele tem honra, ele é valorizado. Honra aqui é valorização. Ele é valorizado no mundo inteiro, onde ele for. Mas onde ele nasceu? Para aqueles que conheceram ele desde criança, não tem valor. Então Jesus, olha como é que Jesus reage. Você pode escrever aí, Jesus reage? Escreve, modus operandi jesuíno. Escreve aí como Jesus reage. É muito importante que todos escrevam reação de Jesus. Você tem que aprender o comportamento do teu Deus. Olha como é que ele está se comportando. Ele não realizou milagres ali em sua cidade por causa da desvalorização deles. Interessante, né? Então a gente já viu aqui em poucos capítulos duas coisas que Jesus não gosta. Não gosta ao ponto de não fazer nenhum sinal. O primeiro é quando pedem. Não se pede sinal. Porque quem pede está provando Jesus, tentando Deus. Tentar é crivar. É Deus que te criva, não é você que criva Deus. Por isso que essa coisa que as igrejas ensinam, põe Deus à prova, é a coisa mais egóica e diabólica que existe, colocar Deus à prova. Fazer prova de mim foi Deus mesmo que pediu. Olha o contexto, vai estudar. Está duvidando. Quem coloca nós em crivo é Deus, não nós a Deus. Quem consegue colocar Deus na parede é o católico. As imagens. Então escute bem. Ei, com respeito eu digo, ele não realizou sinais quando pediam, e número 2, quando eram muito íntimos. Família, conhecidos, desde a infância. Porque nos dois casos havia desfé, incredulidade. E antes que você fique aí falando clichês, é porque é sem fé que é possível agradar a Deus. Não fica citando esse clichê, não. Abandona esse clichê aí. Pega o copo e ó. Esvazia, tá? Esvazia. Pega 2 copos pra mim lá. Um copo cheio e um copo vazio. Esvazia, tá? Esvazia. Hoje você vai... Essa Universidade X aqui é pra você esvaziar o copo. Você não vai me passar essas 72 aulas respondendo com clichê. Enquanto eu estou ensinando, colocando água nova, vinho novo, óleo novo, você está ali. Ah, é tal texto. Ah, tal versículo. Ah, tá na Bíblia. Ah, vamos esvaziar esse copo? O que eu estou querendo dizer? Jesus não faz sinais. Sinais é o quê? Interferência. Deus não interfere quando não há fé. Mas e por quê? Porque uma pessoa que vai ver os sinais é alguém que precisa do sinal para crer. Como essas pessoas tinham um ego de achar que já sabiam, de achar que já criam, então nenhum sinal foi lhes dado. Você está vendo onde é que está a desgraça que Deus odeia na pessoa? Que tem que esvaziar o copo? Você sabe? Você sabe onde é que está a desgraça? Quando a pessoa acha que já sabe, que já crê. E aí vem a estupidez de tratar assim. Me mostra aí. Você já viu muitas pessoas no chat ou mandando e-mail para mim ou se aproximando, até nas escolas de vocês, me mostra aí. Me prova aí. Eu vou entrar ao vivo aí, você me prova. Esse espírito a gente vê ou não vê sempre? Esse é o espírito que não presta. Jesus nem dá atenção para isso. Nem responde.
Jesus para escutar. E tem gente me ouvindo agora dizendo, professor, que essas coisas, entendi, é muito linda a aula. Não, você não está me entendendo. Ô professor, ô professora, não é para dar atenção para essas pessoas. Eu gosto de ser educado, eu gosto de ser político, eu gosto de tratar todo mundo bem. Não é para dar atenção para essas pessoas. Não é para dar atenção para essas pessoas. Sabe como é que você atende elas? Não atendendo. Porque o que elas precisam é de repreensão. Aquele que é exaltado seja... Essa é a cura do exaltado. A cura do exaltado é a ignorância. Ignore o ignorante. Paulo ensinou isso, a gente vai aprender lá na frente. Não está aqui? Então Jesus ficava lá cedendo. É aqui que o cristão aparece, é aqui que o cristão concede. Eu vou ceder e vou fazer milagres. Porque eu preciso que eles creiam em mim. Porque Jesus já sabia que se desde o início não era puro, depois que não seria. Capítulo 14. Herodes, que havia prendido Jesus, mandou decapitar João. Embora não quisesse, porque gostava de João. Uma coisa que a gente tem que deixar claro é que Herodes gostava de João. Tem gente que fica culpando Herodes, mas Herodes gostava de João. Só que ele fez um juramento, ele fez uma palavra. A palavra dele tinha poder. Ele falou, olha, me peça o que quiseres. E é interessante isso, porque há todo um conluio de conspiracionistas e desigrejados, e até igrejados, que sempre odeiam Pilatos e Herodes. Mas Herodes não queria matar João Batista e nem Pilatos queria matar Jesus. É ou não é? Sim. Porque há um ódio à classe política. Eu sei que a política brasileira é um nojo. Mas há um ódio aos ricos, ódio... Ei, se você fosse político, fosse rico, você ia cometer muitos erros igual. Quem somos nós para julgar? Caísse uma bomba agora que matasse todos os políticos, alguém ia ter que ser político. Quem sabe você? E aí? Então, olha, vamos escutar e entender. Herodes não queria matar João Batista. Ele não teve nenhum prazer nisso. Mas por causa do seu juramento e do plano maligno de quem? De Herodias, que também usou sua filha para isso. E a filha não era nenhuma santa, porque a filha não teve problema ao ver a cabeça de João Batista numa bandeja. O que é um absurdo, né? Uma menina deveria ter horrores para ver isso. Ter prazer para isso é porque é uma pessoa do mal, não é? Pessoa diabólica, não é? Quem é que tem prazer de ver a cabeça de alguém? Jesus ficou muito abatido, embora soubesse que seria assim. Seu lado humano o fez sentir muito a perda de João Batista, seu primo, amigo e professor. Ele era professor, e aqui nos despedimos de João o Batista. Como revelado na Códex, Jesus teve que multiplicar pães e peixes porque a multidão que o seguia de a pé vieram de longe. E ali tinha quem? Crianças, idosos, doentes, pessoas que vieram para ser curadas, já estavam morrendo, poderiam morrer, e já estavam há mais de 2 dias sem comer. E deixar sempre claro, não foi assistencialismo, nem esquerdismo, nem caridade, mas necessidade real. E após alimentá-los, apresentou a eles o pão da vida, a verdade, e vendo que poucos valorizavam, disse, o único pão que realmente importa, qual é? A sabedoria. O pão imaterial. Eu sou o pão que desceu dos céus. Mas esse pão, a audiência cai. Quando chegou nessa hora, aí já não valorizavam tanto. Interessante, né? Mas não é igual? Não foi sempre assim? O ser humano não é igual? Sempre, em todos os tempos? Mais tarde, Jesus pede para que atravessem para o outro lado, que ele os encontraria. Alta madrugada, pensaram ver um fantasma, veja como existia o misticismo de fantasma. Mas era Jesus andando sobre o mar. Jesus disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Pedro quis ir onde Jesus estava. Essa fé fez com que o Supremo Mestre dissesse, venha, Pedro. Eu quero que você preste muita atenção. O barco só tinha Pedro? Não. Respondam alto. O barco só tinha Pedro? Não. Ah. Mas quem é que teve a iniciativa de dizer, se é você, eu vou junto? Pedro apenas. Pedro. Sabe o que é isso? Liderança. Programa Aprendiz em dezembro. Você pensa que é pouca coisa, né? Você pensa que é só coisas que o Akel inventa, né?
Coisas que Jesus inventa. Tem aprendiz maior que esse? Pegar eles de madrugada? Ó, dessa vez eu não vou com vocês de barco. Dessa vez eu me encontro com vocês depois. Mas você vai como? Vai remar sozinho? E se der tempestade, quem vai te ajudar a remar? Mestre! Loucura, nós somos os seus remadores, seus ajudantes. Que isso? Eu vou depois, eu me encontro com vocês de barco. Como é que vai atravessar pro outro lado? Para de discutir com o professor. Só acredita. Atitude. Só crê. Me lembrei do Mateus da Júcia de Criciúma, né? Que teve uma época que o pessoal estava murmurando muito, mas por que o professor Aque faz isso? Mas por que isso? Mas por que mudou isso? Mas por que mudou aquilo? E o Mateus já cansado disse assim, pessoal, só acredita, só confia, só segue, só confia no professor e segue, fecha a boca. E não é assim. É cansativo, o povo começa, confia. De repente Jesus está ali andando sobre a água. A água virou vidro. E o corpo tem esses poderes. Não respondi esses dias essa questão? Está respondido aqui no programa Lucas Alex. É uma questão mental. É um poder que nós temos. Se você não acredita nisso, vai estudar, vai ver Guinness Book, vai ver documentário, History Channel, vai ver lá o... Como é que é o nome? Discovery. Aí você vai descobrir que tem gente que sobe escada de faca. Sabe o que é uma escada feita com faca afiada? Que se jogar uma melancia, abre em 5 pedaços. E a pessoa sobe descalça na Índia. Me fala se não é a mesma técnica de dar sobre as águas. Quem é que atravessa brasas vivas sem queimar o pé? Isso existe. Sim ou não? Sim. Você já viu um caminhão passar em cima de um homem e o homem não ter nenhum órgão em hemorragia? E como é que é isso? Essas coisas são possíveis. E aí Jesus fez isso. Não de forma mística, mas uma lição, um aprendiz. Aí quem é que se manifesta primeiro? Pedro. Ele é bom, né? Kefá. E aí ele diz, e engraçado, como Pedro é mal falado nas igrejas. O negador. Negador. Vai ver a Bíblia original, você vai ver que se ele é negador. Ele é corajoso até quando ele está negando, porque ele estava negando como um espião. Ele estava sendo um agente infiltrado, ele estava mentindo exatamente para poder continuar perto de Jesus. Ele estava em espionagem, ele estava como personagem, ele era a moça de Jesus ali. Ele estava num pátio, mentindo que não conhecia Jesus, para poder ficar perto do julgamento de Jesus. Quer dizer, o que dizem que é negação era coragem. Lealdade. Porque o único momento que você pode mentir na vida, o único momento que você pode mentir na vida, para salvar alguém, mas não é para salvar o filho que está debaixo da cama lá, envolvido nisso, naquilo, ilícito que a polícia entrou. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de uma missão em nome de Jesus. Sabe o que é? Você sabe o que é uma macro GT vindo aí? Tem contexto. Tem ou não tem? Aí tá aqui, ó. Pedro quis ir onde Jesus estava. Essa fé fez com que o Supremo Mestre dissesse: venha, Pedro. Pedro conseguiu dominar sua mente, auto-hipnotizar e tornar seu peso físico leve, como uma espuma, como uma pluma, como um algodão. Mas ao sentir o vento, virou o chumbo do seu peso. Veio o vento, deu medo. Na hora que bateu o vento, deu medo. Aí ele lembrou, acabou a hipnose. 1, 2, 3, volta a hipnose. Voltou. Quando ele voltou, mas eu sou pesado, mas eu afundo. Quando ele lembrou que afunda, adivinha? Afundou. Começou a afundar. Aí quando começou a afundar, disse: salva-me, Senhor. Ai, que medo. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou, dizendo: era só não duvidar, Pedro. Quando entraram no barco, o vento cessou. Todos os alunos disseram: verdadeiramente ele é o Filho de Deus. É fácil os outros dizer, né? Mas quem é que se jogou na água? Só que quando Jesus, eu quero que você guarde isso, quando Jesus lá na frente escolhe Pedro para ser o professor, que os outros também vão ser professor, mas quando ele vai ser o professor responsável deles, eles fazem caras e bocas, narizinho torcido, mas quem é que o tempo todo, em 1260 dias, toma iniciativa? Quem é que tem coragem? Quem é que está sempre do lado? Pedro. Você está me entendendo ou não? Mateus 15. Novamente, mestres da Bíblia, teólogos vindos da onde? Olha da onde que eles vêm. Da onde? Lá da igreja sede, né?
do lado do Vaticano, perturbam a paz de Jesus dizendo, vamos ver o que eles vão aprontar agora. Seus alunos comem sem lavar as mãos. É impressionante. Eles estão procurando algum erro para desvalorizar os ensinos de Jesus, diminuir a multidão que segue ele. Porque a gente tem que entender que as 400 sinagogas que havia em Jerusalém estavam tendo prejuízo. Está aumentando o número de pessoas. Então existe uma ameaça real de guerra civil. Existe uma ameaça real de um povo clamando ele por Messias. Existe uma ameaça real de Jesus ser, na verdade, um impostor e tomar o poder de Roma. Ou tomar o poder deles, de Anás e Caifás, e substituir o templo, ou assumir o templo, ou colocar um sacerdote no lugar de Anás. Tá entendendo? Existem várias ameaças reais. Ninguém sabe qual é de Jesus. Qual é de Jesus? Qual é a intenção? Jesus consegue ver a intenção deles, mas eles não conseguem ver a intenção de Jesus. Por que a pessoa que está na carne, no ego, no mundo, não consegue ver a intenção? Vocês sabem? Porque ela só vê você com a régua dela. Porque ela é fraca, ela acha que você é fraco. Porque ela é corrupta, ela acha que você é corrupto. Porque ela é infiel, ela acha que você é infiel. Aí você já viu que as pessoas tratam assim, quando não é? Quando a pessoa não é, eles sempre tratam assim, mas todo homem é falho. Mas todo homem faz isso. Mas ninguém é santo. Sempre vem com essas frases. Porque eles julgam você com a régua deles. Porque se fosse eles no teu lugar... Então, quando eles pensavam que Jesus ia dar o golpe militar, o golpe religioso, o golpe político, eles estavam achando isso, julgando Jesus assim, porque eles fariam. Se eles tivessem o aporte que Jesus tinha, o network... Se eles tivessem o portfólio que Jesus tinha, se eles tivessem o capital, a capilaridade, eles fariam um golpe. E eles não conseguiam entender qual era de Jesus, que tinha tudo aquilo e não fazia nada. Que é como as pessoas fazem para mim hoje, mandam para mim aqui. Professor, que você podia ser vereador. Professor, o que você acha? Mas, professor, que talento que você tem, você podia estar fazendo isso e isso. Não entende. Não enxerga. Quem é Jesus? Jesus é o rei dos reis. Jesus ele tinha capacidade, aporte e suporte para fazer para dar o golpe não só no Estado de Israel, como no em César, dominar o mundo. Mas não usava dessa capacidade. Chegava na linha, usava tudo que estava dentro da linha. Fora da linha ele não saía. Porque o meu reino não é desse mundo. Porque vai chegar a hora que ele será. Mas não é agora, e não é desse jeito, não é? E aí o mestre refuta usando Isaías, dizendo, eles adoram com mãos e bocas, mas o coração sempre esteve longe da verdade. Não é a boca que torna o homem puro, mas sim o que sai da boca, porque o homem fala o que vem do coração. De novo, Jesus cala a boca deles. Então a preocupação dos religiosos sempre é essa. Você pode ver, chegam aqui, é o anel. Chega aqui, a preocupação é o quê? É o desenho que está atrás. É a palavra que eu falei. É o título. Eles não conseguem enxergar além. É o símbolo. É a roupa. É o nome. É filosofia. Mas por que? Tá na Bíblia, mas por que? E não conseguem entender que o problema nunca esteve, mesmo que esteja na Bíblia. Porque quando eles dizem, os vossos discípulos estão fazendo no sábado, tal não está na Bíblia a questão do sábado? Respondo bem alto. Tal não está na Bíblia? Sim. Quando Jesus é crivado ali por eles, porque os seus discípulos não lavam as mãos antes de comer, tal não está na Bíblia? Sim. Olha que interessante. Então está na Bíblia. E quando as pessoas vêm aqui incriminar o Aki, ou incriminar aquele que ensina a verdade, aí nas praças, no novo ciclo do Ex, lá fora, quando a escola estiver reunida, eles vão citar ou não vão citar o que está na Bíblia? E está ou não está na Bíblia? Está na Bíblia. Mas eles não conseguem entender a intenção, o espírito da Bíblia.
Porque embora esteja na Bíblia que não pode no sábado, embora esteja na Bíblia que não é, que tem que lavar as mãos, mais importante não é a mão suja. É o coração sujo. A arrogância religiosa. Você entende? Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. É Líbano. Ele está indo lá para o Hezbollah. Escuta bem. Uma mulher cananeia natural dali veio a ele e gritando. Ela é natural da onde? Ela é pagã. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Pensa num Jesus que todo dia que se levanta para trabalhar em sua missão é pego pelos seus, de sua nação, de sua fé, de sua crença, de sua escritura, Bíblia, sempre incriminando, crivando com má intenção, com má intenção, com má intenção. Aí quando ele sai dos seus limítrofes, quando ele sai de Israel, que ele vai ali, no país vizinho, o que é que ele encontra? Valorização, amor, empatia, consideração. É triste, não é? Credibilidade. Credibilidade. É triste ou não é? Veja, ela está dizendo... gente, deve ser muito emocionante para o Deus em carne Jesus, porque você acabou de sair de um monte de irmão de Israel que não entende você. E agora você se encontra com uma cananeia que diz, filho de Davi. Você sabe que é filho de Davi ou não? Messias. A mulher nunca teve sinal nenhum, a mulher nunca viu nada, não teve nada, mas ela diz, Messias. Não conhece a Bíblia, não conhece a Torá, não fez teologia, nunca foi na igreja, nunca nada. Nunca foi de igreja, nunca foi de nada. Cadê a música, mano? Nunca foi de nada. Entendem isso? Vocês precisam entender que esta mulher está pedindo algo que nem sabe se vai receber. Ela recebeu? Ela teve algum sinal? Ela ouviu falar dos sinais que ele fez lá e já creu nele. E ela não disse se tu és, ela disse filho de Davi. O que os discípulos de Jesus levaram 42 meses para entender, ela entendeu sem conhecer Jesus. Reconhecimento. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram e disseram, manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Tá vendo como é que as pessoas são? Não são? Não é igual os professores do Ex às vezes? Por que o professor Ex está perdendo tempo com isso? Para que perder tempo com isso? Veja que os alunos de Jesus ainda não têm discernimento. Não conseguiram perceber que ela chamou ele de filho de Davi. Já não está o espírito dela revelado, a intenção pura. Jesus diz, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Sabe o que é isso aqui? Jesus está cumprindo o contrato. Ele é da palavra, ele é a palavra, ele está cumprindo o contrato. Primeiro ele veio para. A mulher veio, adorou de joelhos e disse, ajuda-me, quebra o contrato. Ele disse, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ele está citando um provérbio da época. Disse ela, porém, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Para entender essa passagem que nenhuma igreja ou Bíblia pode explicar, vamos lá, Revelare? Jesus, o Cristo, criva aquela mulher dizendo, eu vim para os judeus. O contrato que eu vim cumprir.
Mas na medida que os judeus me rejeitam, não valorizam, cada vez que um pagão crê em mim, se aproxima de mim, o pão que era para eles, Israel, e a migalha que era para vocês, vai se tornando pão para vocês, pagãos, e migalhas para Israel. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Faz ideia. Que loucura. Ele chegou ali no contrato, na constatação de pão para Israel. Estou aqui no antigo Líbano, Tiro, pão para Israel. Aqui, se tiver alguma coisa, é migalha. Mas a mulher já chega chamando ele de Messias. E sabendo Deus atemporal em carne que ele veio exatamente para ser rejeitado. Sabendo ele que os profetas todos disseram que o contrato que ele veio cumprir ia acabar com sangue na cruz, sabendo ele que a temporalidade lá da frente, sabe o que é isso? Ah, que coisa mais linda, revelar. Isto é antecipação. Em 2 momentos eu vejo o Deus da antecipação. Só é possível fazer a antecipação com atemporalidade. Ele é o atemporal. Kairos, Cronos. Escute, a primeira vez que ele fez isso, 29 anos é alguma coisa, a mãe dele diz, podes fazer isso nesse casamento agora? Não chegou minha hora. E ele antecipa, a pedido da sua mãe, o trabalho messiânico que ia ainda começar. Como ele sabia que ainda ia começar e que os profetas disseram que ele faria aquilo, o homem que faz a água se tornar sangue, a água se tornar vinho, o que ele fez? Antecipou. E agora de novo aqui, Altair, isso, ele está antecipando de novo. Não é para ele cuidar dessa mulher. É para ele cuidar dessa mulher depois da cruz. É para ele cuidar dessa mulher depois da ressurreição. É para cuidar dessa mulher, Paulo, Pedro, Tiago, João, depois no novo contrato que havia de vir, chamado Novo Testamento. Mas ele antecipa o testamento por causa dela. Uma libanesa que simplesmente diz, eu creio. E como ela diz, eu creio em você como Messias, coisa que nem judeu acreditava. Uma árabe. Você está entendendo ou não? Meu Deus do céu, gente. Ele está dizendo o seguinte, ó, você tem que escrever isso. O pão que era para Israel e a migalha que era para o árabe, agora é pão para o árabe e migalha para Israel. Meu Deus. E aí eu vejo a justiça de Deus, que Deus é esse que antecipa os tempos e o contrato por alguém. Mas, professor, isso não é um privilégio? Não é um privilégio porque ele está dentro do que já haveria de ser. Os profetas já anteciparam, os profetas já disseram que seria assim. A única coisa que ele fez é, por causa dessa mulher, por causa dessa pessoa, nesse contexto e para agora, eu vou antecipar o que está lá para ela. Porque ele sabe que ele vai embora, daqui a pouco ele morre, ressuscita, ela não teria ajuda. Como ela se humilhou muito. Mas ele viu além, ele viu que se ele fizesse isso com ela, exatamente fazendo isso com ela, ele estaria tirando o pão de Israel. E exatamente porque ele acabou de vir de Jerusalém, ele acabou de vir de Israel, ele acabou de ser desprezado lá. Ele disse, já que eu fui desprezado lá, quer saber? Eu estou com o pão inteiro aqui. Por que eu não posso dar o pão para essa mulher? Se tivessem comido o pão lá, não teria pão para ela. Teria migalhas. Mais uma vez rejeitaram. Mas como não aproveitaram o pão que estava lá, que desceu do céu? Meu Deus do céu, gente. Que passagem é essa? Se você não entendeu ainda, eu vou dizer de novo. Ele acabou de multiplicar
pães para 5.000 pessoas, que depois que pegaram o Bolsa Família, desapareceram da frente dele, não queriam ouvir a sabedoria, aprender não queriam, evoluir a consciência não queriam, saíram da Universidade Rex imediatamente, aprender não, professor não, pão sim, cura sim, milagre sim, interferência sim, ajuda sim. Ele acabou de ver isso, o pão sobrou. O pão que ele multiplicou lá é o físico, mas o pão imaterial que é ele, a palavra, a sabedoria, sobrou. O cesto estava cheio de pães imateriais e pães etéreos. Então, quando aquela mulher pede um pão, ele não mostra os pães que tem, mas a mulher sabe que ele tem pão. Você entende? Sobrou pão. Meu Deus, gente. Que coisa mais linda. Isso é muito lindo. Se eu fosse me debruçar aqui, a gente ia ficar aqui por muito tempo, que isso aqui é... Mateus 16, os fariseus e os saduceus se aproximavam de Jesus para prová-lo de novo. Mas Jesus sabiamente os refutava. Depois seus alunos estavam discutindo que haviam esquecido de comprar os pães. Aí o mestre lhes dá uma lição: se preocupem com o fermento dos bíblias legalistas, aqueles que em nome de Deus querem nos condenar, e não com pães materiais, pois não acabaram de testemunhar a multiplicação de alimentos. Escuta uma coisa: pães, dívidas, contas, problemas materiais sempre vocês terão. Mas se não tiverem vigilância suprema contra o fermento dos fariseus, do sistema, aí sim vocês terão dívidas. Aí sim vocês terão problemas reais e eternos. Entendeu? Para de se preocupar com boleto, conta, QR Code, se preocupa com Pix, se preocupa com o fermento do sistema. A continuação desse capítulo se repetirá em Marcos 8, por isso que eu vou abordar mais para frente, porque as passagens são homólogas de referência, e Marcos é aluno de Pedro, então eu prefiro falar quando chegar em Marcos. Mateus 17, eis o Iluminare 3 e 7, você pode escrever aí 3 e 7? Assinado, depois de 7 dias, quando Pedro, enfim, viu Jesus como Cristo, sabe aquela vez que Jesus pergunta, o que os homens dizem que eu sou? E essa passagem eu não vou abordar agora, vou abordar mais para frente. O que diz os homens que eu sou? E não foi Pedro que disse? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo? Quem foi de novo? Pedro. Tá vendo? E Pedro, você tá vendo por que ele foi escolhido? Por que ele é the chosen? Porque ele é sempre o primeiro. Primeiro a saltar do barco, primeiro a ter coragem, primeiro a reconhecer, ele é sempre o primeiro. Ele se manifestou no aprendiz. Aqui, é incrível, um revelário que não está na Bíblia original Collins, é que exatamente 7 dias, ali fala 6, mas contando o dia que ele, 7 dias depois de Pedro reconhecer ele como filho de Deus, Jesus assinou, porque Jesus pensou assim, agora eles estão prontos, eles entenderam que eu sou o Messias. Mas espera aí, quando Jesus entrou no barco com Pedro, ele andou sobre as águas, já não tinham dito, vemos que é o Filho de Deus? Gente, se eu ficar aqui eu vou até meia-noite. Escuta uma coisa, eu não sei se você está entendendo, vou explicar. Pedro e Jesus sobem no barco, eles todos dizem, verdadeiramente és o Filho de Deus. O Deus que sonda as intenções. Fala aí, o Deus que sonda as intenções. O Deus que sonda as intenções. Ele não reconheceu aquilo. É só lábios. Isaías falou, é só lábio. O coração não tem, só tem lábio. Por isso que não adianta louvar, cantar, trio, quarteto, sexteto. Canta com playback, sem playback, orquestra, banda, toca, louva, louva a Deus. Só lábios. Porque eles disseram, verdadeiramente és o Filho de Deus. Mas eles falaram isso porque foi fácil. Ao ver Jesus andando sobre as águas, é fácil. É fácil. E aquele louvor foi inútil. Mas agora, quando ele pergunta, o que vocês acham que eu sou?
que Pedro diz, tu és o Filho de Deus, não tinha milagre, não tinha andando sobre a água. Foi do coração, foi de graça. Foi de graça, foi de amor, foi puro, foi de graça. Aí quando Jesus viu que foi puro, que foi de graça, 7 dias depois, Jesus aceita aquele louvor da boca de Pedro puramente. E 7 dias depois, exatamente 7 dias depois, ele leva eles para o alto monte, para dar a eles não só uma grande lição, um privilégio. E é interessante porque é o privilégio adquirido. Você está vendo quando são as vezes que Deus nos dá grandes coisas? Quando há pureza peremptória de coração. Pureza. Aquele louvor, tu és o Cristo, foi verdadeiro, foi de graça. Você entendeu? Agora estavam prontos. Ele chama quem? 3 homens, delta homens. Olha o triângulo. Pedro, Tiago e João, em um alto monte. O monte já não é alto? Se é alto, é outro triângulo. O monte é um triângulo e tem 3 homens triângulo na frente de outros 3 homens. E quem aparece? Jesus, Moisés e Elias, todos brilham ufologicamente como o sol. E as suas roupas resplandecentes se tornaram brancas como a luz. Eu não falei para vocês guardarem Moisés e Elias no começo? E olha quem aparece aqui. Primeiro que aqui está todo o Tanar, que é o Velho Testamento. Aí esse tal de Velho Testamento da tua Bíblia é o Antigo Contrato, que é compreendido nas pessoas de Elias, profeta, e Moisés, lei, Torá. Agora, João Batista é o Elias e Jesus é o Moisés para realizar um novo Brit Hadashah, para realizar um novo testamento, um novo contrato, assim como foi. Então vocês sabem, é um triângulo, são 3 contratos. Primeiro contrato, Moisés e Elias. Segundo contrato, Jesus e João Batista. E terceiro contrato, eles estão vindo aí, Apocalipse 11, nos nossos dias. Você está entendendo ou não? Eles estão vindo aí, vai começar um terceiro testamento, logo, logo. Que todas as vezes que eles estão junto aqui na Terra, cria uma nova Bíblia. Uma nova Bíblia está vindo aí. Entre 2030 e 2040. Eles vão estar aí, na frente do terceiro templo. Não é? Que hexagrama brilhante. 3 homens em crivo humano e 3 já divinizados. Por que Jesus já divinizado? Porque ele é homotheos. Ele é quem? Ele é Jesus. Yahshua, que veio salvar Jesus, o Cristo. E ele está transfigurado. O que é transfigurado? Ele divinizou diante dos olhos deles. E depois em seguida apareceram Moisés e Elias. Ao que Pedro diz. Quem é que diz? De novo, quem é que diz? Quem é que abre a boca? Pedro! Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas. Uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Porque o que estava sentindo era muito gostoso. Eu vou explicar para você. Você tem problema com o meu anel ainda? Santíssima Trindade, tem problema? Não entendeu ainda? Aqui, ó, Nossa Senhora Aparecida, ó. Tudo, independente da tua religião, da tua fé, tá tudo aqui. Vou explicar o anel. Por que o anel é tudo? Por que esse símbolo é tudo? Eles estão aonde? Num alto? Monte. Alto monte. Eles estão em quantos? 3. Pedro, Tiago e João. E na frente deles tem? 3. Jesus, Moisés e Elias. E agora Pedro está dizendo para fazer 3? Tenda. Tendas. Como é que você faz uma tenda? Qual o formato de uma tenda? Triangular. Só tem triângulo aqui. Só tem a assinatura de Deus aqui. Revelare.
Não é Jesus quem escolhe Pedro como líder. É ele quem se revela e se escolhe. Veja a sua liderança sempre em todos os atos, num aprendiz crístico. Assinatura 337. Uma nuvem UFO de luz os envolveu e uma voz disse: este é o meu enviado para os homens. Mas quem é que ouve essa voz? Só os três. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Por que quando eles reconheceram ele como filho de Deus depois de andar sobre as águas, já não tiveram esse privilégio? Porque não era verdadeiro. Por que só depois que Pedro reconhece ele como filho de Deus tiveram esse privilégio? Porque estavam prontos. E por que isso não foi feito desde o início? Porque você não comprava a fé deles. Deus não interfere para comprar a fé de ninguém. Entendeu? Os revelares só vêm depois que você crê. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: levantem-se e não tenham medo. Erguendo os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Então, quando desciam do monte, Jesus ordenou: não contem a ninguém o que vocês viram. É para contar? É para falar? Até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Ou seja, a escola, a formação da Universidade X só termina quando eu ressuscitar dos mortos. Revelarem. Guardar segredo, diga aí, escreve aí. Guardar segredo. Lembra da antiga aula que eu dizia os 3 S's? Um dos 3 S's é guardar. Guardar segredo. Revelar no tempo certo. A maçonaria salomônica não tem 3 fases? Discreta, primeiro secreta, depois discreta, depois aberta. É sempre assim que Deus fez. O que esse irmão, esse pastor, esse líder, esse professor, não sei, estou assistindo agora pela primeira vez, está falando em maçonaria. Vê a construção das coisas. Daqui a pouco vem aqui embaixo. Você é maçom? Nunca entende. Outra aula da escola se aproxima. Ao descer do monte, os seus alunos não conseguem ajudar um menino esquizofrênico que se jogava no fogo. A Bíblia chama de lunático. A esquizofrenia já estava lá. Ou na água ou no fogo. Jesus diz que seus alunos não conseguiram realizar o sinal. Não conseguiram libertá-lo de sua condição psiquiátrica, porque não acreditavam que eram realmente capazes de fazer como seu professor. Na sua Bíblia, eles não tiveram fé. O que é fé? Eles não tinham fé neles mesmos. Eles não acreditavam que eles seriam capazes de fazer o que Jesus fazia. Falta de fé em si mesmo. Porque uma coisa é você ter fé no teu professor. Meu professor faz. Já é difícil confiar no professor. Outra coisa é confiar no professor sabendo que tão bom foi teu professor que ele te formou e que você pode fazer o que ele faz. Mais difícil é você ter fé para fazer o que o teu professor faz. Quer dizer, é acreditar tanto em Jesus, ao ponto que mesmo Jesus não estando ali, ele está. Veja que o Espírito Santo não tinha descido, metáfora, poesia, mas já estava ali. Porque não sei se vocês entenderam, Jesus desce da montanha com eles, em 3. E ele diz para os 3, silêncio, guarda segredo, só conta depois. Sim ou não? Sim. Ele já está injetando a Bíblia Sagrada. Por quê? O que ele está dizendo? Se é para falar depois da ressurreição, ele já está pedindo para fazer uma Bíblia. Se ele está dizendo, contem o que vocês viram no Monte da Transfiguração depois, é porque ele já está dizendo, façam uma Bíblia. É ou não é? Registrem isso para todos os tempos. Então a Bíblia é ou não é a vontade de Cristo? É a vontade de Jesus. Só que ele sabia das adulterações, das interpolações, dos problemas. Agora vamos lá. Quando Jesus desce com os 3, se encontra com os outros. Os outros estão lá embaixo. Se juntam os outros. E os 3 em silêncio. Aí Jesus, de propósito, como sempre um professor ensina, mais na ausência às vezes que na presença,
se ausenta de propósito. Como um bom mestre sempre faz. Se ausenta de propósito. E se ausentou para que eles errassem. O que eles erraram? Eles não confiam nele na ausência, eles confiam nele na presença. Veja o que é uma fé original. A fé original em algo, em alguém, em Jesus, na verdade, precisa ser transcendente ao ponto de ir da presença para a ausência. Você tem que crer tanto que transcende, que vai da carne para a luz, da carne para o espírito. Você entende ou não? É fácil crer quando Jesus está ali e sabe fazer. Eu quero ver, saber, crer no meio de uma praça quando o Áquio não estiver ali, quando Jesus não estiver ali, quando o Espírito tem que estar ali para fazer o que tem que ser feito, como se estivesse ali. E está. O que é Espírito? Legado, dossiê. Esqueceu? O que é Espírito? O legado, o dossiê, o ensino, a formação. Então Jesus curou aquele rapaz, aquele menino que ficou saudável imediatamente. E aí eu revelei na Bíblia Original Códice que a expressão só sai por jejum e oração foi uma interpolação de escribas místicos depois. Porque essa interpolação é usada até hoje, tá vendo? Tem caça de demônio que só sai com jejum e oração e ficam lá sem comer, orando, e a vida toda desarrumada. Se jejum e oração expulsasse caça de demônio, a tua vida não tava como tu tá, né? Aluguel atrasado, dificuldade para pagar as contas, filho nas drogas. Não é essa a realidade de uma igreja Deus e Amor? Eu sei do que eu falo. Eu vivi e convivi. Não é essa a realidade de uma igreja CCB, não é essa a realidade de muitas igrejas que expulsam demônios, que dizem expulsar demônios. Vá lá e veja. Filho nas drogas, filhos perdidos, vida toda errada, cheio de dívidas, porque escolhas erradas, porque nunca teve ensino. Aí paga as consequências. Não é isso? O que eu estou dizendo é que se vida fosse feita de jejum e oração dessa interpolação, então os membros da Deus e Amor, por exemplo, que são os que mais jejuam no mundo, seriam as pessoas mais prósperas e mais corretas da vida. Está lá a igreja toda dividida, destruída e acabada, metidos em vários conflitos. Por quê? Porque não é ficar sem comer, meu filho. Isso é uma interpolação. Mas por que Deus permitiu na Bíblia, Winston, vir parar esse texto? Exatamente para surgir essas denominações com equívoco. Exatamente para surgir novas classes de fariseus. Exatamente para que a classe farisaica nunca morra. Exatamente para que sempre surjam grupos dizendo, está na Bíblia. E assim a história se repete. Novamente os fariseus bíblios vieram incriminar Jesus porque não pagavam os devidos impostos. Meu Deus do céu. Não lava a mão, come no sábado, não paga imposto, não é isso? Então, para calá-los, pediu que Pedro buscasse o dinheiro. Quem é que está pedindo? Jesus. Está pedindo para quem? Para Pedro. Por que está pedindo para Pedro? Porque ele já tem se mostrado um líder. Lembrando que nessa época 2 impostos iam para César, quem lembra? Roma. E 2 impostos iam para o sistema religioso do templo de Israel, está revelado na Bíblia Original Códice. Mateus 18. Jesus, vendo que ainda ambicionavam poder e títulos, disse segurando uma criança, no que diz respeito a perdoar, amar, unir, sejam como crianças. Saibam esquecer e apagar suas mágoas, como crianças, como se nada tivesse acontecido. Pedro então diz, tudo bem, como criança, mas quantas vezes? 7? Jesus ensina para o reino, na verdade, 72 vezes 7, é o original. 72. Por quê? Porque 7 e 72 é o número da plenitude, do infinito, do loop eterno, do X, do X para sempre. Falou então sobre a metáfora das 100 ovelhas, que abordaremos quando chegarmos em Lucas original, porque ali a gente tem a tríade da dracma, da ovelha e do pródigo, melhor abordada. Mais uma vez, os fariseus bíblias em Mateus 19, querendo incriminar Jesus, perguntam sobre o divórcio. Agora o assunto é divórcio. Jesus combate o legalismo deles, deixando claro que se alguém for infiel, nunca amou. Isso é adultério. E já dissolveu o casamento, porque casamento é amor.
Inclusive vem a citação velho testamentária de Jesus, que Deus uniu, não separou. O que Deus uniu, porque casamento é amor, não tem como acabar, não muda. O amor não acaba. Um dia eu amei, então não amou. Se revelou, nunca amou. E também a grande máxima de Jesus. Porque os dois se juntam, se unem e se transformam numa só carne. Uma só carne. É impossível separar uma carne unida. Já é difícil unir dois numa só carne, mas se isso fosse possível, e está aí a ciência hoje tentando fazer essas coisas, na hora que fizesse a transfusão, o transplante, a união dos corpos, não voltava mais. Separar não separa mais. Unir, une. Mas separar não separa mais. Então, casamento verdadeiro não separa mais. Então, em seguida, um jovem fiel à sua igreja, à sinagoga, diz: Professor Jesus, bom professor Jesus. Primeiro que ele já começa falando bom, né? E numa ironia, Jesus vendo Aim, comigo aqui é a escola. Jesus vendo a intenção, que não era boa, disse: bom mesmo é o Pai, o Criador, aquele do Velho Testamento, Jeová e Jeová. Por que o Jeová é bom? Porque o Jeová matou 3 milhões de hebreus na travessia do deserto. Obviamente ele não é tão bom assim. Ele é dual, é só ler Deuteronômio 28 inteiro, ele mata, ele coloca hemorroidas em quem não obedece. Leia Deuteronômio 28, tem medo? Então quando ele diz assim, bom mestre, ele responde dizendo, bom mesmo, meu Deus do Velho Testamento. Ele está ironizando. Você entendeu a ironia? Porque ele viu que não era verdadeiro. Aí vendo Jesus que ele era apegado à matéria, crivou, já que obedeces toda a Bíblia, e aquilo que não te custas não te vale, então venda seus bens e ajude os que realmente precisam. Não é exatamente distribuir os pobres, é o crivo. Ajuda quem precisa. O jovem foi embora triste e reprovado no crivo. Por quê? Revelare. Então esse é Jesus o Cristo, da abordagem dinâmica, específica, diferente, veja só, relativa, e ao mesmo tempo dualmente, essencialmente absoluta. Mas como pode ser relativo e absoluto? Porque na essência é absoluto, na aplicação é relativo. Como assim? Porque você vai ver muitas outras pessoas perguntando a mesma coisa que esse jovem rico, que nós conhecemos ele assim. O jovem rico. Você vai ver muitas pessoas fazendo a mesma pergunta que ele fez e a resposta sendo diferente. Como faço para herdar a vida eterna? Como faço para te seguir? Como faço para ser perfeito? A resposta é diferente. Mas como a resposta é diferente? Jesus não tem um credo, Jesus não tem um código, um protocolo, um Vaticano II, um compêndio, uma ata. Não tem? Não tem. Não tem uma constituição. O que tem é intenção, que é dinâmica, relativa e ao mesmo tempo absoluta. Depende de quem, de qual coração, de qual intenção. A intenção do jovem rico era não necessariamente pura. E por não ser pura, mesmo sendo obediente, fiel ao que acreditava, foi crivado e reprovado. Mas outros iriam perguntar, inclusive ricos, e ele não ia dizer, venda tudo. Ele falou, venda tudo para Jairo, e Jairo era rico. Ele falou, venda tudo para José da Arimateia, José da Arimateia era rico. Ele falou, venda tudo para Susana, Joana, Madalena. Ele falou, venda tudo para Nicodemos. Por que ele falou só para isso? A mesma pergunta, feita por 72 pessoas, 72 respostas diferentes. Porque o médico só receita aquilo que você precisa. Esses foram os capítulos 11 a 19 de Mateus original. Amanhã a revisão e em breve os capítulos 20 a 20, ao último capítulo, 28 de Mateus. Não é isso? Sim. Maravilha. Tem que assistir de novo, até colar. Colar é entender. Entender é conseguir passar aos outros, partilhar o pão. Enquanto você não consegue, na ausência do Áquil, explicar para os outros,
como há que eu faria, é porque você ainda não entendeu. 1260 dias de Jesus. Missão dos enviados emissários. Porque Paulo está dizendo o seguinte, se ele, quando o cordeiro desatou o guarda, aqui não tem arrebatado, aqui tem mártir. Que maravilha. Então, amanhã a revisão vai ter a escola, se muito provavelmente amanhã, quinta-feira, revisão. E muito provavelmente sexta-feira, mesmo com o escolha a escola. Mesmo assim, vamos ter os capítulos 20 a 28 de Mateus, que é a terceira aula da Universidade X. Feito? Aí vamos ver se segunda a gente faz a revisão ou se já faz já Marcos. Porque a missão é grande, é difícil, é árdua, é o tipo de jeito de ensinar que eu não aprecio, porque embora tudo seja maravilhoso, mas as coisas de Deus deveriam ser assim. Eu tenho insights revelados para cada versículo. Não sei se vocês perceberam ali. Se eu quisesse parar num versículo, eu ia ficar a aula inteira nele. Só que, se eu fizesse isso, a gente ia ter uma Universidade X de 3.333 aulas. Cada livro, 3 meses, 4 meses. Eu estou pensando em vocês. E é muito triste ter que fragmentar. Mas é assim que a vida é. E é assim que as coisas são. Tem um grande conselho do professor Paulo. Ele diz assim, remindo o tempo. E remir o tempo é isso aí. Né? Acabou, né? Não temos mais tempo. Mas não dá para ficar contando tudo. João Pedro, foram no horário novo, mais de 600 famílias que assistiram, mas não tem problema. Depois, no gravado, essas aulas batem recorde. Só para vocês terem uma ideia, acessem lá para vocês terem uma ideia, a primeira aula. Coloca assim, ó, Mateus 1 Aquil. Escreva assim, Mateus 1 Aquil. Você vai ver mais de 150 mil famílias assistindo. Depois, a aula 2, 100 e tantas mil. Depois, 85 mil. Então, essas aulas atingem muitas pessoas com o tempo. Se é que esses números são reais, né? Porque eu nem sei. Tchau, gente! Tchau! Agora, amanhã, nos encontramos aqui. Hoje, agora, Luz sobre Luz. Você entra e participa. Como é muito assunto, é bom você discutir. Além da revisão de amanhã. Já discute hoje, amanhã a gente faz uma revisão. E que revisão, né? Porque olha quantos assuntos numa aula só. É muita coisa. Se eu fizer um apelo... Se eu falar para vocês agora, o que vocês lembram? Difícil, né? É muito assunto. Então, cuidado para não sobrepor um assunto sobre o outro. E vamos parabenizar essa linda escola que esteve conosco hoje. Vamos terminar com a imagem dela, né? Porque tá lindíssima. Olha aí, um abraço em todos os paraenses. Nosso carinho, nosso amor a vocês. Muito bom tê-los aqui. Eu sempre valorizo escolas reunidas, claro. E aqui na Nave Mãe, tchau! A todas, todos, nosso amor e carinho. Como é bom saber de Jesus, né? Esse é o The Chosen. As irmãs enfileiradas. Como ia ser bonito, né, isso, se a gente tivesse um Dallas da vida. Para pegar essa síntese da síntese, esse nardo puro, que é a nova Universidade X, se transformar num filme. Já pensou? Num documentário que fosse, num filme, num novo The Chosen. A íntegra seria maravilhoso. Hoje o Jonathan, que é o protagonista que fez Jesus, foi perguntado o que ele diria para Jesus quando ele visse Jesus. O dia que ele ver Jesus. Sabe o que ele disse? E aí, Jesus, eu fui bem? Cheguei próximo? Cheguei próximo? Me ajuda. Vou terminar essa aula aqui no mesmo espírito. Eu cheguei bem? Fui próximo? Nós é que vamos chegar lá, vamos pergunta. Fomos bem? Chegamos próximo? E aí? Tchau. Tchau!
sono, pra te tirar